Olá, boa noite. Não tem ninguém ainda ao vivo, tá? Só pra você Tá saber. bom. Esse ia acabar com ele. Se você quiser, você pode escrever alguma coisa e vai ficar fixo ali. Aí vai todo mundo poder ver quando entrar. Tá. Isso, agora entra pessoas. Oi, o pessoal tá entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Vou só esperar todo mundo entrar. Oi, todo mundo. Ai, que lindas. Bom ver vocês aqui, gente. Ela tem que pedir. Ó, pessoal, eu vou ser sincera, é a minha primeira vez aqui. Tô com uma ajudante aqui do meu lado. Isso pra ela tem que pedir. Tô esperando a Clarissa, que é a minha companheira aqui nessa live de hoje. Ela tá entrando agora. E a minha gatinha aqui também. Não dá nem pra ficar dando muito beijo agora, né? Coisa. Oi, Clá. Agora sim. Agora sim. Boa noite, querida. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui hoje para bater um papo bem legal. Primeiro, deixa eu agradecer a gatinha aqui. Obrigada. Eu preciso falar com a gatinha que eu preciso de uma luz que nem essa que você tá usando para ficar mais equalizada. Iluminada. É, que eu tenho várias luzes aqui. Daqui a pouco eu vou estar assim, derretendo aqui. Mas eu achei uma luzinha melhor aqui para poder aparecer melhor. Bom, vamos lá? Vamos começar? Vamos Acho lá. que já tem o pessoal já entrando. Bom, para quem não nos conhece, a gente vai se apresentar rapidamente aqui, vai falar quem somos e para que viemos aqui hoje, né? Eu sou Eliana, eu sou psicóloga, sou educadora, acho que desde que nasci, talvez. Tenho, não vou falar quanto tempo de formada, que é estranho, né? Mas uma das minhas maiores paixões é trabalhar com o ser humano e principalmente no que se refere ao aprendizado dele. Então, assim, o que eu tento mais fazer é ajudar o outro a se desenvolver melhor, aprendendo da melhor maneira que ele possa. E atualmente eu estou desenvolvendo um projeto Crescer Juntos, junto com a Vivian, na VRS. E hoje é a nossa primeira live com uma convidada especial, que é a Clarissa, do Maternar 360. E eu vou pedir para você se apresentar para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Clarissa, sou mãe de duas bijuzinhas muito fofas, a Manu e a Nina, que são, assim, as maiores responsáveis pelas transformações que eu vivo, né, na vida. E eu brinco que para uma viagem muito louca também, que foi uma viagem de autoconhecimento, assim, muito profunda e de encontro com um propósito. Eu sou formada em comunicação social, virei uma apaixonada pela infância, pela primeira infância, por tudo que está relacionado com isso. E desde 2008 venho tocando aqui um projeto que é o Maternar 360, tem como esse principal objetivo despertar mesmo a consciência das pessoas, dos pais, das mães, para a importância dos primeiros 6 anos de vida dos nossos filhos, né? Que é a primeira infância.
E aí também estou participando aqui, apoiando, participando como não só apoiadora, mas também com esse momento de troca lindo desse programa que é Crescer Juntos, que eu falo que não é um programa, ele é um chamado assim, para a gente refletir, se apoiar e encontrar novos caminhos no maternar. É isso aí. Muito bem. Eu só não falei que eu sou mãe também, né? Assim, só sou mãe de 2 adolescentes. Eu curto muito, um que daqui a pouco faz 18 e uma que acabou de fazer 15. E que são as minhas inspirações para a vida, para tudo. E que me ajudam, principalmente com esse lance da tecnologia, né? Que sou assim, meio devagar. Mas vamos lá. Nesse momento que a gente está vivendo, então agora, né? Se não lidar com isso, daí que fica difícil. Ou aprende, aprende. Pois é. Então, deixa eu falar um pouquinho para o pessoal sobre o que é esse Crescer Juntos, o que significa, né, o projeto que a gente está desenvolvendo e qual que é o propósito dele. Como eu e a Vivi, a gente trabalha em empresas, além de dar aulas em escolas, em faculdades, a gente trabalha muito com adulto. Em todos os nossos treinamentos, em nossas aulas, eu levei para a Vivian o quê? Que me incomodava muito a dor que eu via nas empresas, nas salas de aula, né? De faculdade, principalmente de pós-graduação. Eu ouvia falar da dor que os pais tinham em como lidar com tal coisa em relação a isso com meus filhos. Falei, nossa, mas a gente estava falando de outra coisa totalmente diferente. E eles levavam os filhos para o treinamento. Falei, gente, a gente precisa trabalhar esses pais, porque eles ficam tão. E isso vai para a empresa, e isso vai para onde quer que você vá. Você fica preocupado, você quer fazer alguma coisa para melhorar a sua relação em casa com seus filhos. E foi por causa disso, foi esse o maior propósito de pensar em um projeto que pudesse já que a gente não tem formação de pais, né? A gente faz formação para tudo. Formação para lidar com a tecnologia, formação para ser melhor profissional possível, mas para aquilo que é o mais valioso na nossa vida, que é a nossa família, a gente não se forma nisso. Isso me deixa profundamente incomodada. Que é uma formação que a gente vai levando tanto tempo para fazer, né? E não existe nada que você vai, vou fazer um curso disso. Não tem. Então, foi pensando nisso, né? Então, por isso que a gente se junta ao Maternar, exatamente por esse motivo, que vocês trazem, assim como outros também, lógico, trazem muito conteúdo interessante que a gente pode utilizar, sim, para ajudar os pais, principalmente na primeira infância, né? Que é uma pegada bem difícil no começo, mas eu vou contar. Tem, tem sempre as suas dificuldades em todas as fases, né? Então é mais por isso, né? Esse é um projeto. E aí a gente está junto tem vários parceiros maravilhosos. A Maternária é uma que já está faz tempinho já com a gente. E que a gente está aqui hoje para falar de um assunto que a gente já tinha combinado, né, Cláudia? O que a gente ia falar. Aí, no fim, veio esse bombardeamento de notícia, de empresa com home office e escolas, né, dando uma pausa na sua rotina, e a gente fala, opa, o que a gente faz agora? Então, eu sei que vai bombardeando os nossos ouvidos, nossas mentes e nossos corações em relação ao que a gente faz para lidar com essa situação. Então, eu queria começar falando primeiro com você, Clarissa. O que você faz, assim, como é que você faz para, primeiro, cuidar de você, para depois você poder cuidar das suas bijuzinhas? Eu não estou te ouvindo.
Ah, É louco, né? Eu vou falar assim que vai parecer que é bobagem, não, que é muito fácil, que eu vou. A verdade é que. Não, tá ouvindo? Melhorou? Mas tá mó minha casa, viu? Que o marido tá lá com as meninas, eles estão tocando terror na sala. normal, aqui É, não vai estar assim, diferente, eu só, fui aprendendo a muda duras o. penas que Ah, para estar bem, para cuidar das talvez meninas, seja a internet. eu. O pessoal tá Eita, tô falando que o travada seu áudio aqui. tá ruim. Tá falhando. Olha lá, mais uma falando que o som tá falhando. É o som só da Clarissa, gente? Vocês estão me ouvindo? Não estamos te ouvindo, claro. Vamos dar uns segundinhos aí. É só o seu. Talvez seja a internet. Bom, pessoal. Obrigada, Humberto. Você tá aí. Ai, que legal. Que bom, que bom. Que bom, Rose. Ai, que legal, gente, vocês todos aí. Eu vou aguardar um pouquinho enquanto a Clarissa retoma aqui. É... Alô, Clarissa, chegando. Bom, pessoal, vocês podem responder essa pergunta que eu fiz para a Clarissa agora, né? Quem é que cuida de você para você poder cuidar do outro? Oi, Clara. E aí, agora? Tá, vamos tentar ficar aqui firme e forte agora. Foi É, para criar um. tava cortando o som seu. Foi para criar um Ah, suspense. bom. Eu queria. O que eu ia falar Tá cortando. é que, assim, eu acho que eu fui descobrindo as penas que para poder cuidar dos outros, da minha família. Ainda tá Tá cortando? cortando. Tá. Hum. Será que em outro lugar da sua casa fica melhor? É. Não Peraí. se vá, fique aí. Ah, enquanto a Clara se restabelece lá, gostaria de saber de vocês. O que é que vocês fazem para cuidar de vocês? Quem é que cuida de vocês para vocês poderem cuidar do outro? Responde aí para mim. Alô, Clarissa? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Árvore aqui tem história. Olá, a Carol tá falando que aqui eu aprendi depois de alguns perrengues que eu precisava cuidar de mim para cuidar da minha família. Hum. Ah, daqui a pouco a Clarissa aparece. Aí apareceu. Eu tô acompanhando aqui. É, Vou fazer mais uma tentativa, tá? tá bom.
Agora estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu É, perguntei para o pessoal, Clarissa, enquanto você estava aí, para eles me darem um pouco deles, né? Quem é que cuida, né? O que que você faz para cuidar de você, para você poder cuidar do outro? Então, tem várias respostas aqui, ó. Humberto, eu gosto muito de conversar com as pessoas da área de humanas, sou muito aberto a consensos e conselhos, desculpa, e dicas. Eu deixo de cuidar de mim várias vezes, aí fico frustrada. Ai, dona Vívia, eu acho que essa é a maior dificuldade da mãe que trabalha fora. Hum. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma que eu perdi. Não, a Carol depois de alguns anos, então é isso. Claro, você pode falar agora? Ah, Vivian, fala com ele. Eu cuido de você também, dona Vivian. Ai, ai. Tá ouvindo, Clá? Hello? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, por que que eu fiz essa pergunta? Como a gente está num momento de pensar muito nesses cuidados, então eu sinto que realmente esse é o momento da gente é, entender uma necessidade. Uma não, a necessidade, né? Qual é a necessidade que a gente está tendo nesse momento? Nesse momento que a gente está, que nós não estamos sozinhos, né? É o mundo todo que está passando pela mesma situação. E está chegando isso aqui agora. E aí os pais, mães, principalmente, né, estão começando a ficar em home office com seus filhos em casa. E aí você tem que cuidar de você no trabalho, porque você está em casa, mas não é férias, né? Então, a Clarice está falando aqui que ela não está conseguindo conectar, gente. Então, vou mandando ver aqui, ó, até a hora que ela chegar e vamos ver o que que dá. Então, você está de férias? Não está. Seus filhos estão de férias? Se tiver criança pequena, vai ser difícil eles entenderem, né, que não é férias, que não vai dar para sair para o parque, não vai dar para ficar indo para o shopping, não vai para lugar nenhum. Então, hoje, por exemplo, já bombardeou muito no Insta de vários redes de pais e mães, o que fazer com os filhos nessa fase que a gente está começando agora, né? Quem ainda os filhos estão indo para a escola não está sentindo isso, mas as escolas estão parando, né? Então, daqui a pouco não vai dar mais para a gente. Não dá mais para segurar. A gente vai ter que realmente entrar nessa de cabeça. Só que nós também trabalhamos. Quem ainda tem essa possibilidade, né, de não ter que remarcar todos os trabalhos, quem ainda está trabalhando, como é que faz? Então, quem é que vai cuidar de você? É você, por enquanto? Ou é seu companheiro? Ou será que os nossos filhos não podem também cuidar da gente? Ou será que a gente vai querer sempre ser a super mulher maravilha, que não dá para ser? Só existe isso nas HQs, né? A gente vai ter que falar de verdade, na real, o que que a gente está sentindo e qual que é a nossa necessidade. Então, para isso, uma das conceitos, né? Na verdade, a gente, essa live de hoje era para a gente estar trazendo um pouquinho como é que a gente faz para trazer muita coisa da teoria para virar prática, né? Então, aí eu aproveitei esse momento, que é uma necessidade do momento, da gente estar trabalhando isso agora, e de falar desses cuidados. Então, quem é que cuida do seu filho? É você? É seu companheiro? Sua companheira? Tá, e quem que cuida de você? Então, a gente tem que estar nesse momento voltada para o trabalho, que é uma situação diferente. Então, quem imagina que tem uma expectativa de ficar em casa
trabalhando como se você trabalhasse no seu local, né, de trabalho, não vai dar, né? Não vai rolar. A gente vai ter que realmente se refazer. A Clarice está falando aqui. Eu tô no mudo. Vai de espectadora, não tem problema. Fica tranquila. Claro, você vai escrevendo aqui que eu vou lendo para todo mundo, tá bom? A Viva falando assim, acho que tem muito a ver com como o mercado também não compreende esse papel de mãe, que cobra que sejamos as mesmas profissionais, independente dos filhos. Pois é, Vivi, eu concordo com você. Só que se a gente também não nos colocarmos, né? Então, assim, olha, é home office? Mas é uma situação extremamente diferente. Vocês lembram de ter passado por alguma pandemia? Eu não lembro. Até minha filha estava falando hoje, não, mãe, teve HN. H1N1. Obrigada! Chegou na hora certa. Fantástico. Agora, exatamente. Daí eu falei para ela, nossa, mas eu não lembro disso, de ter acontecido tudo isso. Aí eu fui retomar o ano, eu não estava aqui. Então, isso aconteceu aqui no Brasil, eu não estava morando aqui. Então, enfim, eu não passei por isso que está acontecendo agora no mundo todo, nessa pandemia mesmo. Então, a gente tem também que se colocar, falar das nossas necessidades. A gente não está acostumado a fazer isso. E aí, uma das coisas que até eu ia falar com a Clarissa também, é o quanto que a gente consegue comunicar realmente aquilo que a gente necessita. Então, se eu necessito ficar em casa, home office, a minha produtividade com filho, sem escola, sem eu poder trazer alguém para casa para ajudar a cuidar dos filhos. Não dá para trazer babá, não dá para trazer, né, alguém que cuide, uma cuidadora. Os nossos pais e avós precisam ter os cuidados maiores também com eles, então a gente tem também que pensar neles. E aí, por que a gente não fala o que a gente necessita? Porque a gente está achando sempre que a gente pode tudo. E a gente não dá conta. E aí a gente estressa. E estressa com quem? Não dá para estressar com o chefe. Quem tem, né? A gente vai estressar com quem? Com os filhos. E muitas vezes eles não estão entendendo por que tem que ficar em casa. Então, não tem jeito, né? A gente vai ter que falar realmente qual que vai ser a nossa necessidade. E para isso, de falar a nossa necessidade, eu trago um pouquinho aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas um dos livros que, se eu tivesse conhecido esse livro aqui, na época que eu fiz psicologia, eu seria uma outra pessoa, eu acredito. Então, esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, tá? Do Marshall Rosenberg, é um divisor de águas, assim, na minha vida. Estou aprendendo muito ainda com ele, tá? Porque não é fácil, a gente não foi criado numa cultura de falar realmente o que você necessita. Você sempre fala, não, eu faço, com aquela carinha assim, e na verdade você não queria fazer aquilo. Então, como trazer isso para o dia a dia e para isso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Não dá para falar de um jeitinho que não magoe algumas pessoas, porque alguém talvez vá se magoar, né? Mas é o jeito que a gente fala. Tudo bem? Você está me ouvindo? Então tá bom. É o único de uma jornada para aplicar. Exatamente. É só o início, né? A Vivian está falando aqui que é só o início de uma jornada. Não é fácil a gente quebrar nenhum padrão de cultura, de educação. Não, não é. Mas é quando você consegue perceber que você precisa mudar uma necessidade realmente forte, é que você vai entender, opa, aqui tem alguma coisa que eu preciso falar.
E quando eu comecei a estudar a CNV, ainda tem muito para aprender, porque não é só estudar, é praticar. E uma das práticas mais difíceis é a gente entender que tem que ter uma quebra de paradigma. E quebra de paradigma tem a ver com mindset, né? Então, assim, eu preciso mudar a minha forma de enxergar as situações, o que está acontecendo aqui na minha casa, com as minhas crias, com os meus filhos. Eu preciso enxergar o que está acontecendo no mundo, ou seja, nesse contexto todo do que está acontecendo agora. E eu preciso ver o que é que eu posso fazer para sair desse pensamento que eu acho que vou trazer meu trabalho para casa e vou dar um jeitinho, meus filhos vão ficar brincando um pouquinho. Gente, eles acordam cedo. É muito tempo. Então, assim, se você não quebrar mesmo isso, a gente vai se estressar e vai se estressar com quem a gente mais ama, né? A Clarice está falando assim, para quebrar padrões, preciso conhecer uma forma diferente de fazer o que a gente faz. Tem que estar aberto para a mudança. É despertar a nossa consciência para esse cenário transformador. Então, e esse cenário, Carol e Clarissa, é esse cenário que dá uma baita oportunidade de a gente aprender algo que a gente não estava esperando para esse momento. Eu acho que é lógico que uma pandemia vai trazer, infelizmente, tristeza, dor, vai. Mas ela vai trazer um aprendizado que vai ficar gravado para gerações. Não é para uma coisa só, não. É esse despertar, essa quebra de paradigma, que até é muito da psicologia positiva, né? Que traz muito isso, essa mudança de olhar. Como é que eu mudo esse olhar? É quando eu vejo uma necessidade. Só que, às vezes, eu sempre caio no mesmo buraco, né? Fico remoendo muitas coisas. Então, esse é o momento de a gente falar assim, e agora? O que eu faço? Então, você vai para o mercado, hoje, por exemplo, você já começa a ver algumas coisas que você não está acostumado. Né? Você começa a ir para os lugares estão fechados. Então, você fala assim, opa, a coisa é séria. Não é uma brincadeira. E como é que eu lido com essa modificação toda? Primeiro, entendendo como é que eu estou olhando para isso. Então, identifica isso dentro de você. Veja qual que é o seu momento agora. Eu estou vendo isso de uma forma bem pequenininha. Que forma pequenininha poderia ser esta? Sim, nós vamos aprender muito com isso. Que forma pequenininha pode ser essa? Forma de eu olhar só para o meu mundo aqui, da minha casa. Então, por exemplo, eu vou para o mercado e abasteço a minha despensa. Peraí, para que mundinho que você está olhando? É só o seu mesmo? Ah, mas todo mundo vai ficar sem comida? Peraí, mas se você for no mercado acabar com a comida ali da prateleira e encher a sua, primeiro que vai vencer, né? E outra que a gente não sabe isso, quando isso vai mudar. Então, calma, gente. Uma coisa vai gerando a outra. Então, vamos pensar no mundo maior. Então, quando a gente traz aqui o mindset, deixa eu ver só o que foi falado aqui. A Clarissa falou, hoje a Manu chorou muito, chateada porque não ia para a escola. Estava arrasada e pegou de calça curta com a sua reação. E aí, o que você falou para ela? Que agora eu fiquei curiosa. Ela ainda está entendendo como a gente está contribuindo no coletivo. Porque também depende muito da idade, né? As crianças menores têm uma dificuldade de estar entendendo tudo isso. Só que se a gente não falar, se a gente não for sincero, né? Ficar só escondendo muito a coisa, não adianta, ela vai ver por que eu não posso falar com meu amiguinho, por que eu não posso brincar. Ela vai entender que alguma coisa não tá legal. Então, é o momento da gente falar. Sim, é algo que está acontecendo, mas que a gente pode cuidar de todos ao mesmo tempo.
né? A gente pode ir ao mercado e fazer compras para o vovô e para a vovó e levar lá para eles. Ou para o vizinho que não, né, que já está mais idoso. Então, é esse coletivo, essa colaboração que a gente vai ter que mudar o nosso mindset, exatamente. Não vai dar para a gente continuar com o mesmo. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é um medo muito maior que está acontecendo nesse momento que vai fazer com que a gente mude. E muitas vezes a gente muda de atitude, muda o nosso olhar quando a gente está no caos, né? A gente não chegou no caos ainda, tá? A gente está num momento bem complexo. Nem complicado é complexo porque isso não nos aconteceu nessa proporção. Então, por isso é complexo, porque a gente ainda não sabe como lidar muito com isso. Nós temos ainda, não sei se eu posso dizer a palavra sorte, disso ter acontecido primeiro em outro lugar do mundo e não aqui. Porque acho que se tivesse acontecido aqui primeiro, não estaríamos aqui falando agora. A gente estaria, sei lá, na situação pior. Enfim, o fato de ter acontecido em outros lugares nos ajuda muito a falar para a gente mesmo aqui, falar assim, peraí, o que é que eu aprendo com aquilo que está acontecendo, que já aconteceu há 2 meses atrás, o que está acontecendo há um mês, por exemplo, na Itália, o que eu posso aprender com isso? Tentar levar isso de uma forma que você possa ajudar o outro a mudar também a atitude dele. Então, a gente aqui está falando de criança, como é que eu posso levar isso? Se alguém aí já fez esse tipo de ação, como é que você levou essas notícias no caso de crianças bem pequenas? Sei lá, 3, 4 anos. Porque eles devem estar perguntando muito isso. Se eles já estão ficando em casa, né? Então, se alguém já tem alguma resposta que foi dada aos seus filhos, o que é que vocês falaram para eles? Me conta aqui um pouquinho. Tô vendo aqui. Ai, que pena que a Clara não pôde voltar, né, Clarissa? Mas não tem problema, tá bom? Eu sei que você tá aí. Tudo bem que a gente tem mais um pouquinho de tempo para ficar aqui. Mas o que eu queria falar com vocês, enquanto vocês escrevem aí o que é que vocês fizeram com seus pequenos, uma das coisas que a gente tem que pensar muito é como é que eu... Opa, surgiu aqui uma. Aqui em casa explicamos de maneira simples que era uma gripe forte, o que podíamos fazer para conter, como lavar as mãos, cuidar com espirrar, beleza. Então, essas são as coisas primeiras, as básicas que vão surgir, e aí é mais fácil de a criança entender mesmo, claro. Mas, e depois disso? Né? Porque aí ela vai ficar em casa, ela vai falar assim, então, mamãe, mas aqui eu posso espirrar, porque tô eu e você só. Ou tô eu, você e a irmãzinha, o irmãozinho, e aí? Porque a gente não vai poder sair muito depois, né? Então, como é que a gente vai lidar com uma parte que não é só de higiene, com uma parte que vai além dos cuidados básicos, que é uma parte emocional? Que é essa parte que a gente vai ter que cuidar. Então, por exemplo, o que poderia nos ajudar? Na psicologia positiva, é essa mudança de olhar, é poder falar o que para a criança? Ah, mas o que a gente pode fazer de bom? O que a gente pode aprender aqui de bom enquanto a gente está junto?
O que a gente pode, por exemplo, falar com o amiguinho pelo telefone. Mandar carta para o amiguinho, fazer desenhos e colocar debaixo das portas do outro apartamento, por exemplo, quem mora em prédio. Enfim, tem outras alternativas que a gente pode lidar com uma mudança de olhar, sair da caixinha. A Carol, aqui em casa explicamos que tinha um bichinho que estava e que deixava a gente doente e que ele fugia da gente quando lavamos a mão. Inclusive, foi bem interessante. Hoje surgiu uma mãe mostrando como fazer isso, né? Com um pouquinho de orégano num prato e água, e no outro prato tinha água e detergente. E aí fez isso na frente da criança. Foi espetacular. Então, tem muita coisa que a gente vai poder fazer com os nossos filhos, mas sem esquecer que a gente também está trabalhando ainda. Então, acho que uma das coisas principais é, primeiro, a gente pensar que isso vai passar. Então, resgatar tudo que eu já fiz de bom em algum momento, em dificuldade. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer saindo? Não estou no meu trabalho, mas tenho que trabalhar. Estou aqui em casa, não posso trazer ninguém para me ajudar. O que eu faço com essa rotina? A nova rotina vai ter que ter tempo de mãe, de pai trabalharem e tempo para brincar juntos. Então, se o pai e a mãe ou os companheiros que estão juntos tiverem os dois em casa para cuidar dos filhos, ok, isso é ótimo, beleza. Mas e quando a mãe está sozinha? Ou o pai está sozinho com os filhos? Como é que você faz? Então, primeiro é um plano que você tem que fazer. A gente vai ter que sair da nossa caixinha aqui e bolar. O que a gente pode fazer no momento, por exemplo, que eles estavam na escola? Será que a gente não pode fazer nada? Vai demandar maior desgaste ou tempo maior nosso? Vai. Mas é um aprendizado que a gente vai ter. Tem que pensar nisso, né? Com tudo isso eu vou aprender. Que eu dou muito mais conta das coisas? Não, mas você pode pedir muita ajuda. Eu acho que as crianças ajudam muito a gente fazer isso. Então, no tempo que elas estariam na escola, o que elas poderiam fazer? Chora, mentira. Tem que sair da caixinha mesmo. Sim, tem que sair muito da caixinha, Clarissa. Porque senão a gente vai ficar voltando nas mesmas, a gente fica rodando só entre nós, assim, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem já percebido muito, que esse poder da colaboração é trocar mesmo figurinhas. O que vocês estão fazendo? O que eu estou fazendo aqui? E ver, e tentar ver aqui dentro qual que é a minha necessidade, e falar dessas necessidades para o filho. Então, olha, agora não dá para eu fazer isso. Vocês podem me ajudar? E o que a gente pode fazer no momento que a mamãe precisa trabalhar? Então, acho que até a Clarissa já fez isso, né? Pediu essa ajuda para as meninas. Arrumar o quarto, beleza. Acho que limpar a casa, a gente não vai ter mais alguém para ajudar a gente a limpar a casa, a gente vai ter que limpar e as crianças juntos. Fazer comida, sim, elas podem estar junto, claro. Naquele momento que pode fazer alguma coisa mais tranquila, lógico, é a gente se reorganizar. Só que é uma reorganização aqui também. Então vai ter um momento que vai estar muito estresse emocional. Então, uma das maneiras da gente entender esse estresse é, primeiro, olhando para si mesmo e falando, peraí, como é que eu tô agora? Qual a minha necessidade nesse momento? Dá uma acalmada, tô estressada, tá doendo tudo isso? Para tudo por alguns minutos, fecha o que você está fazendo de trabalho ou do almoço, enfim. Sai com as crianças, sai com o seu filho num cantinho, senta numa almofadinha, põe uma música e
vamos dar uma pensada, o que que a gente está fazendo nesse momento? Vamos sentir o que está aqui dentro? O que está, como diz muito na CNV, né? O que está pulsando aqui? E tentar entender se a minha necessidade é de compartilhar essa meu incômodo, minha dor, minha angústia, porque assim como eu tenho, as crianças também vão ter. Se você conseguir se colocar com eles para falar qual é a sua necessidade, na verdade, esse é o maior aprendizado que eles vão ter durante esse tempo de reclusão. Então, se eu estou falando para o meu filho que eu consigo falar, que eu consigo colocar para fora a minha necessidade, identificar o que está acontecendo comigo. Gente, nós estamos trabalhando o que nesse momento? Inteligência emocional pura. Então é isso. Eu tentar colocar qual é a necessidade, o que eu estou precisando, né, de ajuda nesse momento, porque eu entendi o que eu preciso, o que está doendo aqui dentro. E falar dessas emoções. Aqui a Clarissa. Quem já falou para o filho que estava triste ou preocupada, com certeza já recebeu um retorno muito surpreendente, com certeza. Elas são muito mais... Então, na verdade, é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Eles nascem empáticos. É a gente que vai, como mãe, como pai... Infelizmente, porque a gente não sabe muito como lidar com isso quando a criança está... É tanta coisa que a gente precisa lidar quando a criança nasce, mas eles nascem empáticos. No olhar, no sorriso do bebezinho, já é uma empatia. Mas com o tempo, exatamente, Vivi, a gente vai podando isso sem perceber. Né? Então, não faz dessa forma. A gente vai falando para eles tudo que eles têm que fazer, tintim por tintim, e não deixa aflorar deles o que eles têm de mais precioso, que é essa pureza. E com o tempo a gente vai se moldando ao que a sociedade nos pede. Será que ela pede? Ou é a gente que deixa? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Entender que assim como a gente sofre de ficar tanto tempo, talvez numa reclusão que a gente vai ter que ficar, eles também vão sofrer. E não importa a idade. Meus filhos adolescentes também vão ter que ficar em casa. E aí? É que aqui a gente tem uma ajuda muito, muito legal, que eles já estão numa idade que eu já consigo... Eles fazem comida agora, já comeram sozinhos. Tudo bem que eu dei uma ajudazinha. Mas assim, eles já fazem tudo. Mas eles são adolescentes. E os pequenos? Então, algumas coisas eles já podem fazer, né? É só a gente permitir também. A Elaine falando aqui. Não podemos fingir que está tudo bem. Elas precisam ver a realidade. De verdade. São inteligentes demais para entender. Sim, Elaine, concordo. Principalmente se tem, né, de 5, 6 anos para cima. O entendimento de 6 anos para cima, principalmente, é melhor do que as crianças pequenas, porque o nível de abstração dos pequenos ainda não é igual de 6 anos em diante. Tem muito de todas as conexões neurais que eles estão fazendo, né, de 5 anos para baixo, 6 anos para baixo, ainda não consegue tanta abstração. Então, eu vou querer sair, eu vou querer brincar no parquinho, eu vou querer fazer isso, e então não pode, sabe? E aí a gente tem que explicar muito no concreto para eles. E vai ter que ser no concreto. Então, tentar... por isso o poder da colaboração muito grande entre nós todas. Uma pessoa que viu um vídeo que pode ajudar... Olha, mostra esse vídeo para os seus pequenos, que é um desenho que a gente já viu em algum lugar e que pode ajudar muito eles entenderem o que está acontecendo. E a gente vai ter que fazer essa troca. Então, esse é a nossa mudança, porque a gente acha que sozinho a gente consegue tudo. E, na verdade, não. Né? Então, primeiro, não conseguimos sozinhos. Vamos ter que pedir ajuda do companheiro, da companheira, de quem estiver do nosso lado e dos nossos filhos.
para a gente poder superar isso de uma maneira que vai nos trazer um aprendizado que realmente vai marcar a nossa geração, tá? Bom, gente, não sei se vocês gostariam de trazer alguma coisa a mais, porque eu estou falando aqui de muita coisa, né? O que a gente pode fazer além disso? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, que a gente está nos minutinhos finais aqui da nossa live. A Vivian falou assim, eu fico pensando se eles podem gostar de estar com a gente em casa sem tanta hora para tudo. Lógico, né, que eles vão gostar, eles vão amar. A gente só está preocupado em atender o trabalho. Sim, né, exatamente, eu acho que começa daí, né? A gente fica só pensando no trabalho, mas ok, não vou trabalhar. E agora? O que eu faço então? Nesse momento que eu tenho mais oportunidade de ficar com eles. A Vivian ainda conversando, falando aqui, hoje eu fiz um desenho do que podemos ou não fazer com o coronavírus. Até pela dica da Clarissa, e amanhã a Vivian vai compartilhar. Isso, precisa concretizar mesmo. Amanhã vamos montar nossa nova rotina aqui. Então compartilha com a gente, Clarissa, por favor. A Rose falando que o mais importante é criar rotina para os pequenos, pois estão acostumados com rotina. Sim, sim. Num quadro visual, uma rotina diferente do habitual, sim, com certeza. Me pauto muito. Ele fala sobre estar presente, como isso se relaciona com a produtividade e o bem-estar. Sim, sim. Pela CNV, eu sei pouco da psicologia positiva mesmo. Conta mais rapidinho. Bom, só que falando aqui do estar presente, é uma das coisas que a gente aprende talvez com muitas dores, né? O estar presente. Não tem assim, dicas, passos, tem. A primeira coisa que tem é o que eu preciso fazer nesse momento? Qual é a necessidade agora? Eu estar presente aqui com elas, porque, por exemplo, uma das lives da Vivian hoje, né? Ela estava toda empolgada na live, de repente as meninas chegam. Ela dá atenção para as meninas, e isso eu achei fantástico. Então, assim, eu estou presente aqui na live, mas eu também consigo estar presente olhando aqui para elas no que elas demandam. E é uma coisa rápida. Se eu falar assim, agora a mamãe não pode, pronto. Dependendo da idade das crianças, eles vão querer a tua atenção. Mesmo você falando, a mamãe está trabalhando. Né? Para elas, elas não têm essa dimensão do que a mamãe está trabalhando e não posso falar com você agora, se ela está te vendo ali. Então, a presença, primeiro, é você estar com o seu estado de espírito naquele momento, para você, e entender o contexto, entender o que está acontecendo aqui e falar, bom, se eu estou agora no momento que elas estão chorando, que as crianças estão demandando algo, é hora de almoço, não vou produzir para o meu trabalho, para minha outra coisa. Eu tenho que estar presente para eles ali. E isso é fantástico, porque naquele momento que você se coloca presente, vem tanta coisa boa, tanta coisa que a gente vai aprender para a vida. A Viva coloca um pouquinho aqui pela CNV, e sei pouco da psicologia positiva, conta mais rapidinho. Fiquei mega pensando em como fazer diferente. E até vi de novo os momentos delas entrando para pensar. Pois vou tentar colocar aqui de uma vez, tudo junto e misturado. Que você perguntou, né, da psicologia positiva e agora está falando da sua live de hoje, né, Vivian? Então, para o pessoal poder entender o contexto,
hoje a Viva estava numa live e aí as meninas estavam demandando a atenção dela por alguma coisa que tinha caído, que era até, né, preocupante, porque pode machucar, não sei o que que era, não deu para ver. Enfim, a gente estava ali, ela estava trabalhando, e mesmo que você fala, olha, mamãe está trabalhando, ela está te vendo, né? Então, o que que eu preciso fazer naquele momento? Eu preciso entender, bom, algo, o que que tá, algo dentro de mim aqui que está mais forte. Se eu deixar vir só a emoção e não pensar em nada, né? É, pode ser que eu me estresse, pode ser. Você não vai muitas vezes fazer isso porque você está na frente de uma câmera e muita gente vendo, ou você está falando com o seu chefe, por exemplo, num trabalho, numa reunião. Você vai dar uma segurada. Só que depois você vai falar com elas, né? Então, assim, o que que eu posso fazer? Primeiro, pensar, trazendo aí a psicologia positiva, pensar em que momentos da sua vida você passou por uma situação difícil e que você tinha que dar atenção não só para um lugar, mas para outro. Ou seja, ter foco em dois lugares. O que que você fez? Então, tentando trazer o que você já trabalhou, é meio que sabe o que o coach faz? É meio que isso. É tentar entender, eu já fiz isso em algum momento. É tentar trazer o que você tem de bom e de positivo aí, para naquele momento isso vir. E ele vai vir à tona. Ele vai vir. Você só precisa resgatar isso de dentro de você. Porque se a gente for dar conta de todas as informações que acontecem no nosso dia, para poder pegar essas informações, colocar aqui e falar assim, agora o que eu faço nesse momento? Você entra num ciclo pirado aqui. Então, traz já algo que você já tenha percebido em você que você deu conta. O que que você fez para dar conta? Então, você parou, sei lá, deixou queimar arroz, sei lá, alguma coisa que você fez e deu atenção para aquele momento e valeu muito a pena. E depois fez arroz junto, sei lá. Eu estou dando um exemplo assim, pequeno aqui, diante de tudo que está acontecendo, mas é para a gente resgatar isso, né? Então, para falar da psicologia positiva, a gente teria que ter aqui muito mais tempo. Porque, na verdade, eu não uso a essência toda da psicologia positiva. O que eu uso muito é tentar entender um pouco de cada teoria que eu estudei ao longo de mais de 30 anos e trazer aquilo que cada uma pode me acrescentar nisso que eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, assim, uma das coisas que mais me deixa feliz quando eu trabalho, né, com o outro e trago um pouquinho da psicologia positiva, tá um pouco nesse livro aqui, que foi daqui da Carol Dweck, que é Mindset, que fala da psicologia do sucesso. Na verdade, antes desse livro tinha o nome de psicologia positiva e não a psicologia do sucesso. E aí, nas próximas edições, elas mudaram. Mas, enfim, o que é isso? É você tentar trazer a maneira de você funcionar de uma forma diferente. Então, todos nós temos, em momentos que nós, aqui dentro da nossa cabeça, a gente tem nichos, vamos dizer assim, que o nosso pensamento é muito automático para tudo, tá? Então, para dirigir, você precisa ter aquilo automatizado, ok, beleza. Agora, por exemplo, quando eu vou aprender uma nova disciplina ou vou aprender alguma coisa, às vezes eu vou com aquela mente fixa naquilo. Ah, eu não vou conseguir entender isso aqui é muito difícil. Então, isso é um tipo de mindset, que é o mindset que a Carol aqui chama de mindset fixo. Então, são aquelas pessoas que, para algumas situações, elas têm dificuldades em poder acreditar que elas dão conta. Então, é você sair
tentar sair daquilo e não conseguir. Então você já fala que não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é um tipo de mindset. Ele é fixo, ele nos trava, ele vem com muitas crenças aí pra gente, e essas crenças nos limitam. E aí o que ela fala do outro tipo de mindset, que é o de crescimento. Então, isso que a psicologia do sucesso, psicologia positiva, desculpa, traz também. Então, assim, qual é esse mindset de crescimento que eu posso trazer aqui? É estar aberta a fazer aquilo que você acha que pode dar certo e testar. Não deu certo isso? Vamos para o próximo. Deu certo isso aqui, mas não de tudo. Eu vou tentar uma outra coisinha junto. Então, é você acreditar que as suas tentativas e os seus erros não fazem com que você desista e falar, também não dava para aquilo. Não, pelo contrário. Se você tem um mindset de crescimento, as tentativas e os seus erros vão fazer com que você se fortifique muito mais, que você fique resiliente muito mais. E isso te dá uma gama de aprendizado muito maior. Esse é um resumo muito resumido, tá, gente? Clarice está falando aqui, a escuta ativa também é uma baita ferramenta para conseguirmos equilibrar as inúmeras demandas. Ajuda a ser mais assertivo, com certeza. Então, eu só vou conseguir ter escuta ativa se eu estiver presente. É uma máxima aqui, né? Se eu não estiver presente, não vai dar. Bom, pessoal, eu acho que a gente já passou do tempo. Então, eu quero só finalizar aqui com vocês que a gente vai ter muito mais lives no nosso projeto. A gente tem um programa muito interessante que eu gostaria que vocês entrassem no site da VRS e dessem uma gugada lá para ver como é que está o nosso projeto para vocês. Nesse momento, a gente não vai fazer os presenciais por motivos, né, óbvios aqui, não preciso falar, mas que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo, bastante conversa em modelos diferentes. Essa aqui foi só uma live, mas o nosso projeto é fazer o World Café, o webinar, para ter maior participação de vocês, tá bom? E não só eu ou outra pessoa ficar falando aqui e vendo as mensagens de vocês, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Como uma primeira vez, isso é muito novo para mim. Eu adorei, assim, vocês estarem participando daí, mesmo eu não vendo a carinha de todo mundo, mas para mim já valeu, né, muito. Eu espero que de alguma forma tenha valido para vocês. E vamos colocar essa rede colaborativa para que a gente possa passar por isso tudo juntos e bem. E trazer para os nossos filhos algo bem positivo, tá bom? Muito obrigada, Clarissa. Mesmo você não estando aqui ao vivo, mas eu sei que você está aí presente. Obrigadão mesmo, Vivian, pessoal todo que está ali. Valeu, muito obrigada. Super beijo para vocês e a gente vai se vendo, tá bom? Beijão, gente. Boa noite.